Câmara dos Deputados, que retoma os trabalhos nesta semana depois de um mês esvaziada pela janela partidária e pelo feriado da Páscoa. A verdade é que esse período é muito importante para a maioria das lideranças que precisa organizar candidaturas. Aquele momento de colocar cada um no seu lugar para as eleições de 2026. Dito isso, quero conversar com a repórter Camila Xavier, que vai nos contar como será a Semana dos Parlamentares. Camila, muito bom dia. Conta pra gente o que esperar nessa semana por aí. Bom dia, Neila. Bom dia a todo mundo que nos acompanha de volta aqui do feriado, né? Pois é, depois desse feriado e também do fim dessa janela partidária, esse período para os parlamentares trocarem de partidos, a expectativa é que o Congresso retome gradativamente os seus trabalhos, destrave alguns temas que estavam parados por aqui. A gente lembra, Neila, que em relação à Câmara dos Deputados, tem a discussão da PEC do fim do trabalho, da escala de trabalho 6x1, correndo lá na CCJ. A CCJ realiza algumas audiências públicas para discutir um pouco sobre esse projeto antes de o relator ler, de fato, o parecer final sobre o texto, o relatório. E aí a previsão é de que amanhã seja feita mais uma audiência pública, uma audiência com representantes, com entidades representantes das empresas, das indústrias, para ouvir já esse lado dos empregadores, e aí a previsão é de que também sejam feitas mais algumas outras audiências. Ainda falta a audiência com o Ministério da Fazenda. A gente lembra que o ministro do Trabalho já compareceu à CCJ para discutir esse assunto, e aí a gente lembra então que o fim da escala de trabalho 6x1 é um dos temas que deve ter continuidade aqui na Câmara dos Deputados. A previsão também, Neila, em relação à Câmara e em relação a um outro tema ligado ao trabalho, também de interesse do governo, é o PL que corre na Câmara, o PL dos aplicativos, que trata sobre o formato, né, de trabalho, alterações no regime de trabalho de entregadores e motoristas de aplicativo. Esse PL dos aplicativos corre na Câmara dos Deputados, de relatoria do deputado Augusto Coutinho, que tem a previsão de ler o seu parecer, o seu relatório amanhã, na terça-feira. E aí, Neila, a gente continua acompanhando também alguns outros temas, não só na Câmara, mas também no Senado Federal. Isso porque amanhã, na terça-feira, a CPI do crime também retoma os seus trabalhos, vai dar continuidade a algumas oitivas, vai ouvir algumas pessoas. Existe a previsão, pelo menos é o que está pautado na agenda, de o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, comparecer à CPI do crime. A gente lembra que logo no início dos trabalhos dessa CPI, eles previram ouvir alguns governadores dos estados considerados os mais seguros, os mais perigosos, com mais atuação do crime organizado, e de alguns outros estados, entre eles o Distrito Federal. Então, a previsão de ouvir Ibanez Rocha, e também tem a previsão de, na quarta-feira, a CPI do crime ouvir tanto o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, como o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lembrando que a CPI do crime também tem entrado nessa questão do Banco Master, tem apurado a relação do Banco Master com o crime organizado, com essas organizações criminosas. Além disso, a CCJ, Neila, na terça-feira, tem previsão, a CCJ do Senado Federal tem previsão de voltar a analisar um tema que já começou a ser discutido, houve um pedido de vista, então foi adiado, essa discussão foi adiada, que é a aposentadoria compulsória para servidores públicos como forma de punição, quando é cometido algum tipo de falta grave. Então, previsão de nesta semana esse tema também ser retomado aqui no Senado Federal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, Felipe, porque, olha, a semana começa, então, com essa história da escala 6x1. CCJ da Câmara deve falar desse assunto, é um assunto que vai começar a ser debatido na Câmara dos Deputados. Hoje eu li, se eu não me engano, me perdoe, Folha, se eu estiver errado, mas eu acredito que foi na Folha de São Paulo, o deputado Dr. Luizinho falando do absurdo de se aprovar uma pauta dessa. E nós já tínhamos falado disso também,
de se aprovar uma pauta dessa, assim, na correria, que isso é uma coisa que precisa ser estudado, os impactos fiscais disso, o impacto no trabalho disso, o impacto nas empresas. E por que eu estou falando do doutor Luizinho? Porque hoje ele é líder do PP e ele é uma das pessoas mais próximas, ele é muito amigo mesmo do presidente da Câmara dos Deputados. Então ele não é próximo só politicamente, ele é realmente amigo do presidente da Câmara, Hugo Mota, então ele sabe o que ele está falando. Se ele diz que é perigoso e que não é bacana neste momento aprovar esse assunto, muito provavelmente é o mesmo pensamento do presidente da Câmara dos Deputados, que deve ouvir este assunto aí na CCJ e não deve pautar esse assunto neste ano. É um assunto que deve ser ouvido, discutido, mas que deve ser levado e postergado, muito provavelmente, a não ser que o Hugo Mota seja muito pressionado. Falando também sobre a questão da CPI do crime organizado, ouvir Ibanez Rocha, que é o ex-governador aqui do Distrito Federal. Ibanez também já foi convocado para uma outra CPI, ele conseguiu no STF o direito de não comparecer e é muito provavelmente o que vai acontecer na CPI do crime organizado também, porque certamente o assunto master vai surgir na CPI do crime organizado e o governador Ibanez quer fugir desse assunto. De duas uma, né, Felipe? Você já tinha até falado isso aqui. Ou o Ibanez quer tratar do assunto politicamente, gostaria de tratar do assunto politicamente, porque ele é candidato, pré-candidato ao Senado pelo Distrito Federal, ou ele quer fugir do assunto porque é um assunto espinhoso. Como ele pediu ao Supremo para não participar da outra CPI, a gente entende que ele vai tratar da mesma forma agora com a CPI do crime organizado. CPI do crime organizado que pediu agora a prorrogação dos seus trabalhos e que eu acredito que também não vai conseguir. Então, Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho aí dessas duas coisas, escala 6x1 e CPI do crime organizado. Ano eleitoral é ano que deputados, senadores querem fazer campanha política. E todo mundo sabe que uma das agendas pauta do governo Lula, até para aumentar a aprovação do governo, né, haja vista que os níveis de desaprovação estão mais altos, né, do seu mandato, né, é exatamente aprovar essa mudança, né, da jornada de trabalho da escala 6x1 para 5x2. Né? Essa é uma agenda que ele está querendo capitanear, né, exatamente para isso. E no começo do ano, é bom lembrar, o Hugo Mota colocou essa pauta como uma pauta prioritária do Congresso Nacional. Mas aí, quando começaram a discutir, como começaram a analisar o assunto, viram que tem vários lobbies, né, de várias empresas, de vários setores que são contrárias, né, à redução da jornada 6x1 para 5x2. E aí viram que o assunto é muito mais espinhoso, né, porque tem que ter uma análise de impacto orçamentário, tem que ter uma análise de impacto na economia, tem que compensar, né, talvez os custos, né, que os empresários, empreendedores teriam, né, caso alterassem a questão da jornada de trabalho, né? Então, ou seja, então a questão realmente que deve ficar para o ano que vem, né? Mas, né, o governo quer porque quer aprovar essa medida, né? Então eu entendo, né, que na verdade o governo deve buscar apresentar um projeto de lei, né, por conta própria, né? Vai querer atropelar o Congresso Nacional, né? E vai apresentar um projeto de lei com urgência que pode trancar a pauta da Câmara de Deputados em até 45 dias. Né? Então, acho que o governo deve fazer algo nesse sentido, nem que seja um aceno simbólico, mesmo com pouca efetividade. Então, o 1º de maio está chegando aí. O 1º de maio, que a gente trabalhador, deve ser quando o governo vai anunciar que deve apresentar esse projeto de lei. E ano eleitoral, Anira, a gente sabe que um dos pontos principais, né, vai ser a questão da segurança pública. Né? Então, a CPI do crime organizado quer os holofotes exatamente para conseguir capital político e eleitoral e época de eleição. Né? Então, você vai ver que além da segurança pública, né, a questão do Banco Master, né, que acaba entrando na esfera da segurança pública, né, porque a gente sabe que o Banco Master e vários fundos, né, são utilizados por PCC, Comando Vermelho, para lavar dinheiro, né, e esquentar dinheiro. Né? Então, a CPI do crime organizado acabou também entrando para analisar as condutas do Banco Master. E é bom lembrar que a CPI do crime organizado, né, em anos de eleição, né, é um momento que os parlamentares vão utilizar para pegar esses dois assuntos principais: segurança pública, Banco Master, corrupção. E aí tem um problema nele, que eu vejo de fundo, que é o seguinte, né?
em linhas gerais, né, não dá para você, o cidadão comum, olhar o que está acontecendo com o Brasil, né, e não ver que esse é um problema do sistema. O sistema político do Brasil é corrupto, né? O sistema político do Brasil, infelizmente, ele acaba sendo comido, né, e absorvido pelo poder do capital. E quando um cidadão comum olha o que está acontecendo e vê que é o problema do sistema, não dá para não ver o Lula como o próprio sistema, né? Então, essa questão do Banco Master vai, de certa forma, respingar no governo, sim, né? Por mais que tenha ocorrido antes do governo Lula, né, mas é uma questão do sistema político. E o sistema político é encarado também como um sistema que o Lula governa, né? Então, o cidadão comum, normal, médio, olha o que está acontecendo e pode colocar a culpa no governo. Então, a CPI do crime organizado pode respingar, sim, no governo em ano eleitoral, e o governo está correndo com a agenda legislativa para tentar aprovar o fim da jornada 6x1. Neila. Bom, Camila, assunto importante ainda para o governo que está parado no Senado Federal. Davi Alcolumbre sentou na proposta que foi aprovada pela Câmara há um mês. Felipe acabou de falar aí de segurança pública. A gente sabe que a PEC da segurança pública é importante para o governo. A relação entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula não está legal. Lembrando que houve agora a indicação de fato de Jorge Messias para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Davi Alcolumbre não queria, piorou ainda a relação entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula, mas quem precisa sair de cima do projeto da PEC da segurança é Davi Alcolumbre. O que a gente pode esperar do andamento desse projeto no Senado? Pois é, Neila, a gente precisa, de fato, da atuação de Davi Alcolumbre nesse caso, porque é um projeto que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, foi encaminhado para o Senado Federal e aí depende do presidente do Senado encaminhar essa proposta. A previsão é de que seja encaminhada para a CCJ, um projeto que mexe na Constituição Federal. A previsão é essa, que o texto seja enviado para a Comissão de Constituição e Justiça para ser discutida a compatibilidade desse projeto, dessas alterações com o que existe hoje na Constituição Federal, na legislação brasileira, só que a gente ainda não tem indicação, ainda não tem uma previsão de quando Davi Alcolumbre, de fato, vai fazer esse encaminhamento. Eu conversei na última semana, vinha conversando nos últimos dias com o presidente da CCJ, Otto Alencar, que ainda não tinha tido uma conversa com Davi Alcolumbre sobre esse assunto. Então, ele ainda não tinha uma previsão do que faria com esse projeto, com a questão da PEC da segurança pública, justamente pelo fato de ainda não ter tido nenhuma conversa, nem uma indicação de Davi Alcolumbre de quando esse texto chegaria lá à mesa dele, à mesa de Otto Alencar, presidente da CCJ. Então, um projeto importante que agora está travado aqui no Congresso Nacional, no Senado, por conta dessa demora de Davi Alcolumbre de dar esse encaminhamento. Neila. Vamos aproveitar esse gancho de Lula e Alcolumbre. Semana passada, o presidente Lula enviou de vez a indicação de Jorge Messias como ministro do STF ao Senado. O que você tem ouvido falar sobre essa sabatina? O que a gente pode esperar daqui para frente? Pois é, Neila, outro tema que também, outro ponto, né, outra questão que também precisa dessa atuação de Davi Alcolumbre, é ele também que dá o encaminhamento dessa mensagem recebida aqui pelo Senado Federal, a mensagem que formaliza a indicação de Jorge Messias, que foi enviada pelo presidente Lula na semana passada, e aí Davi Alcolumbre precisa fazer a leitura dessa mensagem e aí encaminhá-la também para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para que Otto Alencar possa marcar a sabatina de Jorge Messias. Pelo que eu tinha conversado, eu e Milena Teixeira, aqui da coluna do Metrópolis, tínhamos conversado com Otto Alencar na semana passada. Ele falou o seguinte, que da parte dele, assim que Davi Alcolumbre encaminhasse a indicação de Jorge Messias, fizesse essa leitura enviada da mensagem enviada por Lula, ele daria de 8 a 15 dias para marcar essa sabatina.
sabatina, que aí dá um prazo também para Messias continuar nessa articulação pelo seu nome, para convencer mais senadores, né, ter tempo de se preparar para essa sabatina, e aí ele marcaria então o prazo a partir do momento em que Davi Alcolumbre lê essa mensagem é de 8 a 15 dias. Só que a gente também, Neila, em relação a esse tema ainda não tem previsão de quando isso deve acontecer, de quando Alcolumbre vai de fato dar encaminhamento para essa indicação de Messias, por conta desses pontos que você tocou, né? Esse problema também que existe na relação dele com o presidente Lula, dessa insatisfação que ainda existe por parte de Davi Alcolumbre em relação à indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal e não de Rodrigo Pacheco, como era do desejo dele, também de outros senadores aqui. Então, ele ainda não deu uma previsão específica, né, concreta de quando vai fazer a leitura dessa mensagem. Inclusive, havia indicado para alguns de seus aliados, algumas pessoas ali do seu entorno, que isso não poderia não acontecer tão cedo. Inclusive, antes, né, de essa mensagem ser enviada, havia dado a indicação de que poderia ficar até para depois das eleições. Então, a gente ainda aguarda também um posicionamento aí de Davi Alcolumbre de quando ele vai decidir destravar a sabatina de Jorge Messias e a votação do nome do atual advogado-geral da União para ocupar uma cadeira lá no Supremo Tribunal Federal, Neila. Muito bem. Problema para o presidente Lula e zero problema para o presidente do Senado, que não precisa sequer ser reeleito nessas eleições de 2026. Camila Xavier, obrigada pelas informações.